Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e vamos então ao nosso segundo vídeo sobre validação de dados no Excel. Como eu disse para você, uma coisinha de cada vez para não ficar muito tumultuado, muito confuso, um monte de coisa no vídeo só. Então a gente vai caminhando bem aos pouquinhos aí, por isso a gente vai ter várias aulas aí para aprender tudo que a gente tem que aprender a respeito desse tema, né? Vamos lá então. Na aula anterior a gente tinha visto uma validação de dados relacionada a números, né, números inteiros e decimais, e a gente definiu o intervalo de valores, né, para a gente validar. A gente utilizou essa planilha aqui, né, então a gente definiu aqui uma média entre 4 e 8, se eu não me engano, 5 e 8, acho. Deixa eu lá dar um clique em dados aqui, ó. Se você quiser ver a validação de dados inserida numa determinada célula, tá? É só você clicar sobre ela ou sobre o intervalo onde você aplicou a validação de dados, utilizar a guia dados e clicar em validação de dados aqui, que as tuas definições já aparecem aqui, né, naquela janelinha que a gente já conhece. Então aqui para a média de aprovação a gente tinha definido que, né, que o nosso valor seria decimal, isso inclui inteiro, obviamente, claro, né? E os dados estão entre 5 e 8, né? Nosso mínimo e o nosso máximo aqui. 5 e 8 a pessoa não pode digitar nada abaixo de 5, nada acima de 8 e também nada que não seja número, né? A gente definiu também para as notas aqui, ó, vamos selecionar a validação de dados, então entre 0 e 10. Então o mínimo de uma nota é 0 e o máximo é 10. Obviamente a pessoa não pode digitar números negativos, nem números maiores que 10 e também nada que não seja número. Vamos deixar isso um pouquinho mais personalizado, um pouquinho mais legal para a pessoa, tá? Vamos começar aqui com a nossa média, porque hoje a gente vai ver como inserir então mensagens personalizadas de erro no Excel, tá? Então se a gente digita uma coisa errada aqui, então o número 4 não faz parte da nossa lógica de aprovação aqui, tá? Então aparece aqui uma mensagem padrão do Excel, tá? Microsoft Excel, o íconezinho aqui, tá falando que o valor não corresponde às restrições de validação de dados. Alguma pessoa pode ler isso aqui e não entender absolutamente nada do que se trata. Vamos deixar isso então um pouquinho personalizado. Vamos lá. Validação de dados, lembrando sempre, claro, onde você quer inserir a sua validação de dados ou modificar a validação que já está inserida, né? Então você tem que clicar exatamente na célula onde se encontra. Preste atenção, tá? Que, por exemplo, nesse intervalo aqui a gente tem todas essas células utilizando a mesma validação de dados. Você não vai clicar em uma só achando que a validação vai ser aplicada para todas, tá? Você tem que selecionar todas. Ou então, se você quiser mudar só de uma, você seleciona só de uma. Não é como a formatação condicional, né? Que ela já é definida como um intervalo. Não, você tem que selecionar todo esse pedaço aqui, caso você queira modificar todo esse pedaço realmente, tá? Mas vamos primeiro para a média, tá? Onde está a nossa média aqui? Validação de dados. Além da aba de configurações aqui, onde a gente define os nossos critérios, tá? A gente tem também uma abinha de mensagem de entrada e uma abinha de alerta de erro, tá? Vamos para essa primeiro, para aprender essa daqui primeiro, tá? Alerta de erro. O alerta de erro justamente é aquele alerta que o Excel mostra, aquela caixinha dizendo que o valor está errado. Então você pode personalizar essa caixinha, tá? Ele tem aqui uns estilos, 3 estilos. O estilo parar, né? Que ele vai parar, ele vai dar o íconezinho de erro. Tem o estilo de aviso, que ele vai dar aquele íconezinho de aviso. O estilo de informações, que é aquele íconezinho de informações, tá? No caso de erros, eu sempre gosto de utilizar o parar, por quê? Porque ele realmente vai parar a sua planilha, tá? Então ele não vai permitir realmente que nenhum dado seja inserido aí de forma incorreta. Algumas dessas opções aqui, elas não são tão rígidas, né, quanto a outra. Então, por exemplo, a de informações aqui, muitas vezes vai permitir, vai dar o aviso ao usuário, mas vai permitir que ele continue inserindo dados errados, tá bom? Então, sempre permita nesse caso aqui, no caso de validações bem específicas, bem rígidas, tá? Sempre prefiro parar. Tá ok? E aqui no título, o título na verdade é o título que vai em cima da caixinha, exatamente como tá aqui, ó, validação de dados, tá vendo? É o título dessa caixinha, é o título que vai lá em cima. Então aí você pode escolher um título padrão ali, você pode colocar erro, tá? Você pode colocar assim, dados inválidos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dados inválidos, certo? E a mensagem de erro, claro, é a mensagem que vai no corpinho da caixinha de texto. Então você define uma mensagem de erro aí explicando por que o valor está errado e o que a pessoa pode fazer para consertar isso, né? Geralmente é assim que funciona. Então eu vou digitar algo assim, ó. Os dados inseridos, né, não são válidos. Por favor, digite um valor entre 5 e 8. Certo? Que são os nossos critérios, né? Um valor, quer dizer, que é o nosso critério, né? Um critério só, né? Que o valor tem que ser entre 5 e 8. Então, nossa média tem que estar entre 5 e 8. Aí, quando a pessoa digita um número e recebe uma mensagem de erro, ela vai ser melhor informada, né? Vamos dar um ok aqui e ver o que acontece. Então,
Se eu digito 8 aqui, o 8 está dentro, funciona normalmente. Agora eu venho aqui e digito 9, por exemplo, e dou um Enter, olha o que vai acontecer. Então aqui a nossa janelinha já é personalizada, ó, dados inválidos, conforme eu tinha definido, o ícone que eu tinha definido, e aí aqui a minha mensagem, ó, os dados inseridos não são válidos, por favor digite um valor entre 5 e 8. Tá ok? Então a pessoa agora sabe por que os dados dela foram inseridos de forma errada, tá bom? Então isso aqui deixa a sua planilha um pouquinho mais bonitinha, mais funcional, mais completa, né, para o usuário. Existe também, ainda com essa célula selecionada, validação de dados, tá? A mensagem de entrada. Eu particularmente não sou muito fã dela, mas eu vou te mostrar como é que funciona e eu vou dizer por que eu não sou muito fã dela, tá? Então, mostrar a mensagem de entrada ao selecionar a célula. Então essa opçãozinha está marcada. Você pode desmarcar, aí você não consegue fazer mais nada aqui. Mas também, obviamente, se você deixar isso marcado e não digitar nada, não vai acontecer nada da mesma forma, tá? Então, quando a célula for selecionada, então a mensagem vai ser mostrada, tá? Então, quando a pessoa clicar aqui, mesmo que ela não digite nada, ela já vai receber uma mensagem de aviso, tá? Lembrando, isso aqui é uma mensagem de entrada, a pessoa não digitou ainda, então você não pode dizer que ela errou, tá? Então você tem que definir aqui uma dica para ela, no caso, uma informação ali para ela saber o que tem que digitar ali. Então, por exemplo, no título você pode colocar algo assim, atenção, e a mensagem de entrada aqui, digite apenas números entre 5 e 8, por exemplo, tá? Então você vai informar para a pessoa antes dela digitar. E vamos dar um OK. Então olha o que acontece, quando a pessoa clica aqui, ela já recebe a mensagem, ó, atenção, digite apenas números entre 5 e 8. Então, de antemão, ela já é informada sobre o que ela precisa digitar aqui. Assim, essa mensagem é uma mensagem interessante, tá? Você pode realmente deixar ela marcada, mas eu gosto mais de deixar isso como comentário, tá? Então eu vou vir aqui em validação de dados, tá? Vou vir aqui em mensagem de entrada e vou desmarcar, tá bom? Ó, você pode, depois que você define a mensagem, você pode só desmarcar ela, ela fica salva ainda, tá? Ela só não fica visível. Se você quiser marcar de novo, você vem aqui e marca, tá bom? Então eu vou desmarcar ela e vou dar um OK, tá bom? Só para ela não ser mostrada. Por quê? Eu prefiro realmente aqui vir na guia revisão e clicar aqui em novo comentário, tá? Eu já falei sobre comentários em um outro vídeo, tem um vídeo explicando sobre comentários, tá? Aí você pode colocar então essa validação, né, esse tipo de alerta exatamente aqui nos comentários. Então, por exemplo, ó, digite um valor, né, entre 5 e 8. Tá ok? E aí você dá um clique fora aqui. Então a pessoa simplesmente ao passar o mouse, ela já recebe uma dica de tela ali, ó, Eduardo, no caso o nome do usuário do computador, né? Mas você pode apagar isso também. Digite um valor entre 5 e 8. Ela tira o mouse, esse íconezinho, essa mensagenzinha, né, esse comentário não vai aparecer mais. Mas aí você define o que você quiser, tá? Por quê? Porque às vezes você tem muitos dados, é como a gente tem aqui, tá? Um conjunto de dados aqui. A gente tem várias células. Imagine toda vez que a pessoa for clicar aqui em cada uma dessas notas, ela recebesse uma mensagem aqui falando que tipo de nota que ela tem que digitar. O que aconteceria? Então, para cada lugar que ela fosse digitar, a mensagem ia aparecer aqui embaixo e ia tapar os outros valores. Às vezes ela precisa dar uma olhadinha nos outros valores, né? Ela vai clicar no outro e aparece a janela aqui embaixo de novo, tapando os valores de baixo, tá? Então, às vezes isso pode ser um pouquinho incômodo, de acordo com os dados que você tem aí, tá? Mas fica à vontade, tá certo? Vamos selecionar todo esse intervalo aqui novamente, vamos clicar lá na guia dados, né? Validação de dados. Eu não vou colocar mensagem de entrada nesse aqui, tá? Eu só vou colocar alerta de erro. Então eu vou colocar o mesmo estilo de parar, tá? E eu vou colocar o mesmo título aqui, ó, dados inválidos, tá? E aí você pode personalizar mais ainda. Então, por exemplo, as notas dos alunos só podem estar entre 0 e 10, tá joia? Então vamos dar um OK aqui, aí parece bem óbvio, né? Então vamos lá, 4 aqui, a pessoa digita 7, beleza, tranquilo. Aí a pessoa vem aqui e digita 11, já não dá, ó. Dados inválidos, as notas dos alunos só podem estar entre 0 e 10, tá certo? Bem, por esse vídeo então é só, tá ok? Era só isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. E aí nos próximos vídeos a gente vai aprender um pouquinho mais. Então a gente vai mexer já com formatação, com validação, né, desculpa, de dados para textos, para hora, para data. A gente vai começar a montar listas personalizadas também, tá ok? Mas isso a gente vai mexendo aos poucos, como eu disse para você, para não ficar tudo muito tumultuado num conteúdo só. Qualquer dúvida, tá? Você deixa aí nos comentários, eu espero que você tenha entendido, mas qualquer dúvida você deixa aí, qualquer sugestão também, qualquer detalhe, qualquer coisa que você gostaria de acrescentar ou gostaria de sugerir, fique à vontade, beleza? Espero então no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!